Olá! Você alguma vez se perguntou o que significa quando alguém fala educação baseada em competências na área da saúde? Já teve dúvidas sobre o que significa esse conceito? Meu nome é Valdes Roberto Bolela, eu sou membro do Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e vou falar um pouquinho sobre esse assunto hoje com vocês. Começando pelo conceito de competência, que é um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e qualidades pessoais essenciais à prática profissional. Então, na verdade, a competência está ligada a um contexto, ao uso desses atributos, conhecimento, habilidades e atitudes, num contexto relacionado à profissão. E fica relativamente simples, isso todo mundo já ouviu, que competência reúne conhecimentos e a capacidade para aplicar os conhecimentos, habilidades, geralmente habilidades psicomotoras, que envolve comunicação, realização de tarefas, procedimentos, e atitudes, que é como eu me comporto na realização das tarefas no contexto profissional. Esse conjunto é o que a gente define como competência. Existem várias definições na literatura e essa é a mais simples e a que mais nos ajuda no contexto educacional. Só para exemplificar, na área da saúde, eu posso descrever algumas habilidades clínicas de uma pessoa competente. Por exemplo, a habilidade para se comunicar com outras pessoas, geralmente com pacientes, familiares e a sociedade. A habilidade de coletar informações, realizar entrevistas, tomar uma história clínica que possa auxiliar na elaboração de hipóteses e compreensão do problema que o paciente eventualmente tem quando procura o profissional de saúde. Realizar o exame físico, algumas manobras que são bastante específicas, exigem habilidades psicomotoras, e que me permitem coletar mais informações para poder fazer aquelas hipóteses que vão me ajudar nas etapas seguintes. Quais são elas? Raciocínio clínico, o que pode estar acontecendo, e a partir das hipóteses, quais as ações que eu vou propor e realizar. Muitas vezes são exames complementares, podem ser medidas imediatas, por exemplo, no caso de urgência e emergência, uma medicação, uma hidratação. E, finalmente, eu preciso ser capaz de educar, orientar o paciente, a sua família e também pessoas da sociedade. Estas são habilidades essenciais que compõem o domínio da competência clínica. Elas exigem conhecimentos, a aplicação de conhecimentos e exigem também postura, atitude compatível, condizente com a profissão. Uma outra forma de olhar o conceito de competência, estabelecido aí por esses domínios, é usando a pirâmide de Miller, que é muito conhecida das pessoas que trabalham na área da saúde, e ela foi estruturada originalmente, em 1990, por George Miller, ele definindo os domínios cognitivos do saber, eu sei, conheço, e sou capaz de aplicar esses conhecimentos para a prática profissional. Tem o domínio do demonstrar, que envolve habilidades clínicas, que não necessariamente precisa ser com um paciente de verdade, numa situação real. Eu posso demonstrar algumas habilidades, seja realizando isso num colega, ou eventualmente numa simulação, ou eventualmente num manequim. E isso me prepara para a etapa final, que é a da prática profissional, do fazer, onde eu necessito do conhecimento, da habilidade de utilizar o conhecimento e de realizar manobras para poder cumprir a minha tarefa profissional. Mais recentemente, em 2017, nós tivemos um adendo, na verdade, por dois autores, Cruz e Cruz, que acrescentaram a pirâmide de Miller, que é uma das formas de compreender competência, ele tem aqueles 3 domínios, o ser.
né, que é o indivíduo, que tem a ver com a postura, com a atitude, com relacionamento, né, com os membros da equipe, e tudo isso compõe a competência profissional. Então, quando eu estou falando de educação baseada em competência, eu estou articulando isso numa imagem do profissional que nós pretendemos entregar à sociedade. Esse modelo, que é muito conhecido também, que é o modelo de competências, né, educação baseada em competências do CAMED, canadense, ele define claramente, nessa bela imagem que parece uma flor, no centro dela, o expertise médico, que é o que todos conhecemos. Aqueles conhecimentos que aprendemos, né, seja em disciplinas como anatomia, fisiologia, patologia, seja em módulos articulados, articulando todos esses conhecimentos, tudo isso, a parte de habilidades clínicas, história, exame físico, tudo isso está nesse cerne que é definido aí como expertise médico. No entanto, essa imagem nos remete também a outros domínios da competência profissional que são essenciais para a prática diária de qualquer profissional da saúde, que é a habilidade de se comunicar com os pacientes, com os pares, de trabalhar em equipe, né, de colaborar, eventualmente de trabalhar como um líder de um grupo, de uma equipe, seja no atendimento de alguém, seja na gestão e organização de um serviço de saúde, sempre defender os interesses do paciente acima de qualquer coisa e também defender os princípios do sistema de saúde. Aprender continuamente, né, a educação permanente, continuada, e sempre respeitando os valores da própria profissão, que envolve aquele domínio que a gente chama atitudinal e que em inglês ele é definido como profissionalismo. Desta maneira, eu vou muito além do conhecimento e das habilidades para fazer diagnóstico, tratamento, que é o que geralmente os profissionais, professores, estudantes identificam como um profissional da saúde competente. Existem outros domínios que compõem esta competência que são tão importantes quanto o expertise na sua área de atuação. Por que isso é importante? Porque quando eu vou preparar, desenhar uma experiência educacional, pode ser o curso de medicina inteiro, ou algumas partes desse curso, disciplinas, estágios, eu vou usar sempre uma imagem como essa, esse triângulo aí, que eu defino quais são os objetivos de aprendizagem, os desfechos esperados, né, daquele estágio, daquela atividade educacional, vou definir atividades de ensino e aprendizagem para propiciar a aquisição dessas habilidades aos estudantes e vou ter que organizar um sistema de avaliação para checar se isso de fato aconteceu. E lá no fundo, o que eu estou promovendo é a aquisição de competência. Então, esse desenho é o desenho base para a gente organizar qualquer tipo de currículo de experiências educacionais, seja na saúde ou não. E depois eu vou trabalhando a partir das competências esperadas, que foram definidos nos domínios cognitivo, psicomotor e afetivo, eu vou escolhendo, identificando atividades educacionais, oportunidades de aprendizagem, para poder auxiliar esses estudantes a adquirirem, alcançarem essa competência. Então, esse é o alinhamento entre os objetivos e as estratégias de ensino-aprendizagem, e também faço a mesma coisa alinhando as estratégias, os métodos de avaliação, que devem contemplar conhecimentos, habilidades e atitudes com os objetivos esperados definidos no currículo. Então, esse é o conceito, né, de educação baseada em competências. Ela precisa ter claro os desfechos. Esses desfechos não podem ser apenas cognitivos, eles devem compreender os domínios relevantes da competência profissional e, a partir daí, a gente estabelece oportunidades de aprendizagem e de avaliação. Nós vamos falar mais das estratégias de avaliação, princípios de aprendizagem, nos próximos vídeos disponibilizados no nosso canal do YouTube. Então, eu agradeço a atenção de vocês, o interesse de vocês, deixamos aqui os nossos contatos, caso exista algum interesse, alguma dúvida. Muito obrigado.